Estamos aqui hoje participando de uma reunião de oração com o desejo sim de pedir, de buscar uma bênção, uma graça, um milagre, a cura de uma enfermidade, a bênção para a nossa própria vida, para o bem de um familiar, às vezes até de um amigo, que diz assim: ore por mim lá na tua igreja. E sem dúvida alguma eu lhes afirmo que os irmãos, que nós viemos ao local certo em busca da bênção, porque aqui está o poder do Pai. Mas também aqui ouvimos uma mensagem que nos ensina de que para receber isto que precisamos e necessitamos, é preciso haver a santificação. Irmãos, esta igreja, ela nos ensina que para recebermos uma bênção, uma graça e um milagre, é preciso a santificação. É preciso a prática de nossa doutrina e disciplina, a moralização dos costumes, da forma que o Santo Irmão Aldo sempre afirmou para nós através do boletim. Também é preciso esta parte importante da doutrina que aqui está, que é a prática dos sentimentos bons. E algo, inclusive, meus irmãos e irmãs e internautas, de que o mundo está muito carente na atualidade. O mundo, ele está carente de sentimentos bons, de pessoas boas. Tanto que quando alguém vive o que esta igreja ensina, causa admiração para as pessoas aí fora. Aquele apostólico, apostólica verdadeira, quando é praticante do que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo nos ensinaram por ordem de Jesus, na forma de se vestir, de andar, de agir, de tratar o semelhante. Quando este povo vive desta forma, muitas vezes é interrogado lá no trabalho, na escola, por algum familiar que ainda não é apostólico, que chega e diz: de que igreja que você é? De que igreja que o Senhor é? Porque eu notei que se veste diferente. Eu notei que o Senhor, a senhora, trata seus colegas diferentes. Já teve casos de professores com crianças, irmãos, pequenas ainda, de 4, 5 anos, que ainda vão no pré-escolar, de a professora perguntar para o pai e a mãe: de que igreja que a sua família é? Porque o seu filho é tão diferente na forma de me interrogar, na forma de falar comigo, de falar com os outros alunos. É aquele pai, aquela mãe que faz parte do que o Santo Irmão Aldo disse certa vez, quando ele afirmou assim: o pai e a mãe apostólicos são meus colegas de ministério, porque têm a missão de me ajudar a salvar os seus filhos. Aqui ouvimos de forma muito pontuante, principalmente sobre os sentimentos da humildade, da paciência, da longanimidade. Irmãos, o que é que a gente ouve de quando em quando, infelizmente, através de notícias escritas, faladas, ou às vezes pela internet? Pessoas que se deixaram levar no momento pela raiva, pelo ódio, estava bravo e muitas vezes agiu de forma precipitada e acabou depois, no momento de arrependimento, muito abatido. Pessoas que às vezes até doentes do sistema psicológico ficaram por atitudes que tomaram de forma precipitada no momento em que estavam nervosos.
Aqui nós ouvimos muito bem onde disse: Deus não criou o ser humano bravo. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Deus criou o ser humano para ser bom, para amar ao próximo, para viver em harmonia onde quer que esteja. O que nos preocupa, irmãos, é que alguns, às vezes, até no ambiente da igreja, perde a paciência, o controle. Às vezes, por algo tão insignificante, faz surgir uma tempestade num copo d'água, como se tem um ditado aí fora. Às vezes, faz surgir uma desavença, uma briga, uma discussão. Isso não pode existir nem mesmo lá na nossa casa, no trabalho. Não pode surgir uma desavença, uma discussão de um apostólico ou de uma apostólica. Mas alguém às vezes pode até dizer: ah, pastor, mas eu não suporto, eu fico nervoso mesmo. Ah, falaram de mim, falaram mal do meu filho, de minha filha, fizeram uma calúnia. Irmãos, quantas vezes o profeta, o nosso santo irmão Aldo, empenhado em manter entre nós a união espiritual, para que a paz que Jesus veio trazer existisse no nosso espírito, na vida dos seus filhos, ele falou sobre esses assuntos. Principalmente, eu não me esqueço, naqueles momentos de maiores lutas que o santo irmão Aldo, que ele enfrentou, ele deixou o exemplo para nós. Quando ele também foi caluniado, por diversas vezes. Ele também foi injuriado, até mesmo na mídia nacional. Alguns às vezes se deixando levar pelo momento, como falei, deixando surgir o sentimento da revolta, da vingança. Até diziam: ah, o irmão Aldo, ele vai processar, ele vai fazer isto, vai fazer aquilo. O que foi que ele mandou no primeiro boletim, depois de tudo aquilo que fizeram contra ele, de todas as calúnias e mentiras? Ele mandou um boletim dizendo assim: eu quero colher os frutos de todos os sentimentos bons que eu tenho plantado no coração do meu povo, através da minha mensagem, através dos meus ensinos. Ele disse assim: a melhor resposta do sábio é o silêncio. Irmãos, lá na nossa casa, o que é que nós queremos para a nossa casa? É que a promessa da Santa Vó Rosa se cumpra. Quando ela disse assim: se tua casa for santificada, terá sempre a graça dos céus. O que é ter a graça dos céus? É ter a presença dos santos e anjos. E por mim será visitada. Foi isso que ela prometeu, mas para que isso seja uma realidade, precisamos fazer a nossa parte. Será que ela consegue ir a uma casa que tem briga e discussão? Não. Irmãos, se nós vamos a uma casa onde às vezes o casal se acostumou tanto a discutir e brigar que não respeita nem as visitas, é uma vez só. Se fomos, é a primeira vez. E pensamos assim: nunca mais eu quero voltar aqui. E às vezes até, para não ficar constrangedor o momento, nós suportamos ficar ali escutando um pouco daquela discussão, até surgir a oportunidade. Eu vou embora, antes que sobre para mim, não é mesmo? Os santos e anjos da Santa Vó Rosa, eles não ficam vendo e suportando briga e discussão, não. O santo irmão Aldo ensinou: eles vão de imediato, eles se retiram. Se eles estiverem num local assim, eles se retiram de imediato.
E se os santos e anjos não podem ali estar, quem é que vai estar? É o espírito das trevas, acompanhado de muitos outros. São eles que gostam de estar em local onde tem briga, discussão. São eles que criaram, foi ele, o príncipe do mal, que criou isto. Para afastar famílias, para separar casais, para destruir lares, para destruir vidas, para que exista homicídios, suicídios e tantas outras coisas ruins que está presente neste mundo. Então, se às vezes ocorrer, não deveria, mas às vezes as coisas não foi tão bom para o esposo no trabalho, ele chegou em casa nervoso, não deveria estar bravo, deveria ser paciente. E às vezes fica reclamando, murmurando, se queixando. E se a esposa também pensar, eu não aguento desaforo, pastor, eu tenho que revidar. Aí vai surgir a discussão, a briga, e o que é perigoso e muito triste, às vezes até agressões. Mas se colocarmos em prática o que o santo irmão Aldo ensinou, se ali, entre aqueles que estão naquele ambiente, existe o mais sábio que faz o silêncio, o outro pode até falar, pode até brigar, mas sozinho ele não vai longe. Dali a alguns minutos ele vai ter que parar. E de imediato vem aquele arrependimento. Nossa, por que eu fiz isso? O meu esposo, minha esposa me ajudam tanto, minha família, por que eu estou fazendo isso? Irmãos, aquele que suportou, ele está sendo praticante da mansidão, que ouvimos aqui. É ser manso de coração, a criatura suportar mesmo estando certo, e mesmo estando sendo agredido, ele suportar. Pastor, mas eu tenho a razão, eu tenho a verdade, eu não posso me calar, eu preciso falar. Uma vez, o nosso santo irmão Aldo, ele mandou dar um recado a um pastor. Este pastor, ele mesmo falou a mim. O irmão Aldo mandou dizer assim a ele, de que quem fala a verdade não merece castigo, mas até a verdade tem a hora certa para ser dita. Mas eu tenho a verdade comigo, então eu posso chegar, se eu tenho o direito do consumidor ao meu lado, eu posso chegar num comércio e causar a maior briga e discussão. Não. Eu sou um apostólico, nós somos apostólicos, que exemplo que eu estou dando? Até para cobrar os meus direitos eu preciso buscar com educação, com paciência. Eu não sou proibido de ir buscar meus direitos. De, se necessário for, às vezes até de forma judicial, buscar algo, se eu estou sendo prejudicado ou lesado. Mas sem causar, irmãos, brigas, discussões, com mansidão, com paciência. Aí entra outro ensino do nosso profeta Santo Irmão Aldo, quando ele disse assim, naquele mesmo boletim que ele falou que queria colher os frutos de tudo de bom que ele plantou sempre no nosso coração, na vida do seu povo, ele disse assim: o tempo irá mostrar a verdade, meu povo. Se eu estou com a verdade, eu vou poder então esperar o tempo certo, suportar com paciência. O coral não canta o hino que diz: ninguém esconde a verdade. Ninguém esconde. Vai chegar um tempo que ela vai ser vista, que ela vai sobressair da mentira, das calúnias, das injúrias. Então, o porquê querer fazer
a justiça por conta própria, se o tempo que Deus administra, que está sobre o seu controle, faz com que a verdade seja vista e conhecida? Meus irmãos e irmãs, para que a nossa igreja possa crescer, salvar muitas almas, a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo precisam do nosso exemplo. Eu sempre digo, não é preciso sairmos com um alto-falante num veículo anunciando aonde está e como é a igreja apostólica. É com a nossa vida. O coral canta hino que diz assim: nosso exemplo, nossa vida produz muita salvação. É as nossas atitudes. Vamos lutar aonde quer que nós esteja, para sermos um exemplo de verdadeiro filho e filha de Deus, a ter bom ânimo, coragem para lutar. Irmãos e irmãs, Jesus nunca prometeu para nós uma vida isenta de problemas e lutas. Ele mesmo disse: quem quiser vir após mim, pega a sua cruz e siga-me. Ele não disse assim: quem quiser vir, larga a cruz e não precisa mais dela. Ele disse: pega a sua cruz e siga-me. Em outros momentos ele disse que seria grande a vitória dos que fizessem a sua vontade, a vontade de Deus na sua vida, que lutassem por esta vontade, pela divulgação desta vontade divina para os homens e mulheres de boa vontade aqui na terra. Então é isto que nós precisamos fazer, isto é o que é necessário, sermos animados, corajosos, destemidos. Eu lembro também de uma vez que o profeta Santo Irmão Aldo, ele disse assim num boletim, inclusive em outros momentos ele escreveu para o ministério uma carta, que inclusive eu a tenho, quando ele disse assim: eu preciso de soldados corajosos, destemidos ao meu lado. Mas alguns, às vezes, é o que ouvimos aqui no final desta mensagem, a palavra de São Paulo, que murmuram, reclamam tanto, se queixam, que às vezes até passa o desânimo a outros, passa a ser uma criatura evitada, não é mesmo? Aquela pessoa que lá no trabalho tudo ele pensa negativo: ah, não vai dar certo, ah, isso não vai para frente, ah, desse jeito não vai dar, não tem como fazer. É uma pessoa que passa a ser mal vista pelos seus superiores, porque não se esforça, não se dedica em fazer as suas atividades. Tem alguns que até quando vai visitar uma pessoa que está doente, passa o desânimo: nossa, mas você está mal mesmo, e essa doença ela é terrível, Agora alguém pode pensar assim: mas então se eu vejo que o irmão, a irmã, que alguém que vou fazer uma visita não está bem, eu devo mentir? Não. Mas dar uma palavra de ânimo: meu irmão, minha irmã, o senhor, a senhora, você está passando por esta luta, mas não se desanime. O poder da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo é grande, está com a senhora, com o Senhor. Tenha fé, tenha esperança, tenha bom ânimo. Foi o que Jesus disse: tens bom ânimo, eu venci o mundo. Foi uma promessa do Divino Mestre. Se tivermos bom ânimo, também venceremos. Coragem. Então, meus irmãos e irmãs, vamos ser praticantes destes sentimentos bons e podem ter a certeza que as nossas orações vão ser ouvidas, estas que vamos fazer agora, a que fazemos na nossa casa, aquela que às vezes fazemos ou clamamos em pensamento no trabalho, que as irmãs que são mães devem ensinar os seus filhos a também pedir na escola. É uma parte importantíssima para finalizarmos, que está aqui no boletim, é quando disse assim: precisamos ter coragem para dizer não ao pecado, aos enganos, às tentações.
Precisamos, irmãos, ter coragem para não nos entregarmos à prática das coisas erradas por um convite inconveniente. Na escola, no trabalho, onde quer que esteja. Se alguém muitas vezes chega até nós e faz um convite para uma coisa errada, vamos em pensamento pedir. Vamos nesta oração que vamos fazer agora, clamar, pedir ajuda para vencer o pecado, o engano e as tentações que existem neste mundo e que são colocadas diante de nós. Meu muito obrigado pela atenção de todos, o nosso tempo se esgotou. Mais uma vez agradeço a todos pela sua presença e agora eu convido por gentileza os que estão sentados para ficarem em pé. Nós vamos passar para o momento da oração. Vamos cantar o hino que nos prepara para este momento. Hora Santa de Oração, é o número 83 do nosso inário. Todos em pensamento, em voz baixa, vamos orar. Amém. Irmãos, vamos cantar um hino de agradecimento, o hino Sacerdócio Santo, número 70.
Todos em sinal de reverência, vamos orar, finalizando a nossa reunião de oração. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, estamos agora agradecidos a Ti, a Jesus, ao Divino Espírito Santo, agradecidos também à Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa e querida Vó Rosa, o Consolador e o Profeta Santo Irmão Aldo, por esta mensagem falada a todos nós, ao nosso coração, nos motivando a buscarmos a paciência, a humildade, a mansidão, a termos o ânimo, a coragem, a força e a fé, a lutarmos sem cessar e assim sermos vitoriosos nesta terra, ajudar a nossa igreja também vencer, a salvar outras almas através do nosso bom exemplo. Neste momento, aqui estão os teus filhos e filhas que novamente estão orando, aos que há pouco fizeram seus clamores, pedindo o que tanto necessitam, a bênção, a graça. Lembro a Senhora Santa Avó os nomes que estão aqui na caixa de pedido de oração, aqui no púlpito, que foi feito esses pedidos buscando o alívio da dor, a cura das enfermidades, ajuda para o trabalho, para a escola, para o lar, para a educação dos filhos. Que estes pedidos e clamores sejam ouvidos pela Senhora Santa Avó, pelo Santo Irmão Aldo, levados até o trono de nosso Deus. Também a Ti, ó Jesus bendito, eu peço que dê a recompensa a estes que aqui estão, que vieram, aos nossos internautas que estão acompanhando de outras cidades ou aqui da região, que também por motivo justo aqui não puderam comparecer, que junto com a Mãe Virgem Maria, com a Santa Avó, possam visitar os lares, levar aqueles irmãos que estão precisando de uma bênção, de uma graça para a sua vida, que seja concedido conforme o mérito e a necessidade de cada um. Nesse instante a Ti, querido e amado Deus, eu peço que abençoe a família apostólica, a nossa congregação aqui de Curitiba, os irmãos que aqui frequentam, que aqui Te servem. Também tens misericórdia dos que tanto sofrem neste mundo, que tanto padecem, que possam ouvir a hora milagrosa, conhecer um apostólico, se converter, aceitar a nossa doutrina, clamar pelo nome da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo e terem a vida transformada. Queridos e amados irmãos e irmãs, recebam a bênção e a graça destes santos e anjos, e que as virtudes do Divino Espírito Santo do Pai esteja com todos, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. A paz do Senhor a todos e, se Deus permitir, até quarta-feira que vem.